Paz do Senhor, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Meus amados, vou fazer aqui só uma meditação. Não vamos ler muito o texto para ficar muito grande essa minha colocação, mas é só um pouquinho mesmo, só para a gente refletir realmente como é que é o sistema religioso, né? É uma meditação que o Senhor me mostrou, que eu vi e realmente abre um pouquinho a minha mente. João 9, aqui falou muito comigo numa passagem, entendeu? Em um versículo especificamente, mas o 9,16 fala o seguinte: então alguns dos fariseus diziam que este homem não é de Deus, quem? Jesus Cristo, né? Pois não guarda o sábado, né? Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensões entre eles, ou seja, divisão entre eles, né? Aqui é sobre a questão daquele homem cego de nascença que foi curado por Jesus, e muitos judeus não criam que realmente isso tinha acontecido. Mas o que me chamou mais a atenção desse 9 foi o 21. O versículo 21, né? 21 e o 22. Por que me chamou a atenção nesse versículo? Porque eles realmente fez tipo uma reunião, um conselho, para que ninguém falasse que esse Jesus era Cristo, porque senão seria expulso da sinagoga, como está escrito aqui, ó. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhes tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-los a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Ele estava perguntando para os pais deles, né? Por exemplo, perguntando como agora vê. Os pais deles responderam: não sabemos. E ele: mas ou quem tem aberto os olhos? Não sabemos. Pergunta para ele. Ele é de maior, ele tem idade, ele mesmo vai responder, né? Aí ele vai dizer agora no 22: seus pais disseram isto porque temiam o judeu, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, a religião inventada por homem, ela sempre foi uma praga que impedia, por exemplo, o evangelho ser avançado. Você pode ver, por exemplo, que tinha bastantes profetas diante de Elias, né? 400 profetas, por exemplo, e só Elias era verdadeiro. Tanto que aqueles profetas foram mortos com a descida do Espírito Santo, com aquele sacrifício que foi aceito por Deus através de Elias, né? E assim também Jeremias, né? Por exemplo, Jeremias também aquele monte de profeta lá falando que o povo de Israel não ia sofrer, né? Que não ia ser levado a exílio na Babilônia, né? E só Jeremias estava falando que se eles realmente entregassem, por exemplo, a Babilônia, eles iam cativeiro, não ia, por exemplo, padecer, não ia morrer ninguém, entendeu? Só que eles, orgulhosos demais, disseram que não ia, por exemplo, que ia lutar contra, né? Inclusive até pediu força para o povo do Egito, que ia lutar, mas não ia ser, não ia a cativeiro, né? Porque estava com arrogância, né? Só que o Senhor, através de Jeremias, falou para eles que eles tinham que ceder, porque não ia sofrer dano nenhum, né? Só que apareceu vários profetas dizendo que não, que Deus era com eles e eles podiam fazer segundo o entendimento deles. Eles fizeram, foram mortos, né? Mataram os filhos do rei, matou o rei, por exemplo, cegou o rei, matou os filhos dele, porque não deram ouvido à palavra do Senhor. Sempre foi assim, a religião sempre foi uma praga. Se vocês for analisar de acordo com a Escritura, se você for analisar desde o Antigo Testamento, por exemplo, leia ele todo para que você vai entender que os profetas verdadeiros, eles não habitavam templos. Eles não habitavam templos, eles ficavam de fora. Você pode ver que os profetas todinhos, eles vinham para trazer uma profecia para os templos, porque o povo estava se corrompendo, o povo estava vendendo, normal, né, vender, colocar os animais lá dentro do templo para vender, né, porque a causa deles era lucro, né, igual Miqueias 3:11 fala, né, que o chefe dá uma sentença por presente, né, os
o sacerdote adivinha por interesse, né? E os profetas adivinham por dinheiro, né? Então, sempre a religião, a causa dela era lucro. Sempre, o foco deles sempre foi lucro. Sempre foi lucrar em cima dos pobres, em cima dos órfãos, das viúvas. Jesus Cristo fala mesmo que aqueles fariseus iam para as casas das viúvas, né? Jesus Cristo conhecia, né? E ficava lá fazendo orações prolongadas, né? Mais prolongadas mesmo, que Deus é maravilhoso, que Deus vai cuidar da tua causa. E ó, comendo a comida da viúva, ó, passando para dentro, entendeu? Fazendo a oração de fingimento, o coração estava longe, né? Falando aí com a boca, aquela maravilha de palavras, mas o coração estava longe, né? E passando para dentro, né? A comida das viúvas. E então, se aqui está falando que eles já tinham resolvido para que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então, meus amados, aqui a gente aprende que não pode falar de Cristo nesses tempos. Não pode. Eles não podem pregar o Jesus da Escritura. Não pode. Se você chegar lá e pregar o Jesus da Escritura, vocês é expulsos de lá. Nós somos expulsos de lá. A gente não consegue ficar. A gente não pode ficar lá. Porque se a gente ficar lá, por exemplo, acaba com a galinha dos ovos de ouro. Entendeu? Então, só para você ter uma noção, o tanto que eles são malignos, o religioso, os templários, os chefes, né? Que, olha o que eles fez aqui em 12 de 9 de João, se eu não me engano, deixa eu ver se é isso, o 9 e o 10 fala bem assim, ó, e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Através dessa ressurreição, como vai explicar aqui no começo do 12, muitos judeus creram em Jesus, né? Olha o 10. E os principais dos sacerdotes, os líderes religiosos, tomaram deliberação para matar também Lázaro. Quando fala também, é porque ia matar alguém. Quem? Jesus. E também tomou deliberação para matar Jesus e matar Lázaro também. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Tá vendo? Então, essa religião, ela é uma farsa, essa religião inventada por homens. Porque esse Tiago 1,27, ela fala o que é uma religião verdadeira. Eu chamo por particular, ela fala, se você quer ser religioso, religião para com Deus é essa, tá vendo? Chamando você no seu particular, né? Visitar os órfãos, as viúvas, porque eles estão passando dificuldade, estão sofrendo, além de passar dificuldade financeira, porque o marido morreu da viúva, né? Tá sozinha, talvez não trabalha, a mulher não trabalhava antigamente, era só os maridos que trabalhavam, e o marido morreu, a viúva tá sozinha, ela não tem ganho nenhum, como é que ela faz? Ela não está trabalhando, não tem experiência nenhuma, então ela está sofrendo pela morte do marido. Né? Você tem que visitar ela nessa tribulação, porque ela está passando tribulação, não só fome, mas tribulação porque perdeu o marido. Os órfãos, quem que são os órfãos? Os órfãos são filhos sem pais, ou seja, perdeu o pai, perdeu a mãe, está sozinho, então muitas das vezes está desprotegido. Então visitar os órfãos na sua tribulação, está passando dificuldade, fome, porque os pais morreram, que traziam o sustento para eles, por exemplo, está sofrendo, lamentando pela perda do pai, por ser ainda criança, não ter ainda força para andar no caminho do Senhor, não tem força ainda para andar sozinho, né? Por exemplo. Então, a religião inventada por homens, ela não só ia visitar os órfãos e as viúvas para arrancar o que eles tinham, como também inventava muitas mentiras, fazendo oração prolongada, igual Jesus falou, por exemplo, simplesmente para arrancar o que eles tinham, por exemplo. E é o que faz hoje. Então, religião é isso, visitar os órfãos e as viúvas e se separar da contaminação do mundo, no seu individual. Religião não tem nada a ver com a pessoa abre um templo, vai lá e coloca um nome, uma placa, um endereço, por exemplo, um CNPJ, e fala, essa aqui é de Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. A igreja de Cristo, por exemplo, se você for ler, acho que Lucas, se não me engano, 17, o reino de Deus não é de aparência, não é você fazer um templo e você ver ele. Não, o templo somos nós, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Senhor habita nos templos limpos, nos templos puros, nos templos justos, que
realmente adora Ele em espírito e em verdade, de acordo com a tua palavra, né? Então, tá vendo que a religião, você não pode falar de Cristo, você não pode falar de Cristo. Eles usam o nome de Jesus, usam o nome, só o nome, mas você não pode falar desse Cristo, o verdadeiro. O verdadeiro que você não pode falar. Imagina você chegar, por exemplo, para a Universal e falar, ó, Jesus Cristo fala assim, lá em Mateus 6,19, que é para nós não ajuntar tesouro na terra. A Universal foi expulsa você de lá, expulsa nós de lá, porque você não pode pregar essa doutrina de Cristo, você não pode pregar o verdadeiro evangelho. O evangelho que está pregando lá é doutrina de demônio, só usa o nome de Cristo, porque o nome de Cristo é poderoso. Então, você não pode pregar o verdadeiro evangelho. Então, quando você prega o verdadeiro evangelho, quem é que vai se levantar contra nós? Os mundanos? Não, é os religiosos. Quem foi que prendeu João e Pedro lá em Atos 3, Atos 4 e Atos 5? Em Atos 4, prendeu ele lá no Sinédrio, né? E estava interrogando ele acerca daquela cura que ele fez a uma aleijada de nascença, né? E no Atos 5, em Atos 5, eles mandou prender eles lá na prisão pública, né? Pública, tanto que eles mandou ir lá buscar Pedro e João para interrogar eles. O anjo antes foi lá e avisou ele, falou assim, vai lá e prega nos templos, por exemplo, as palavras desta vida. Quando ele chegou lá, cadê os homens? Cadê Pedro? Cadê João, por exemplo? Né? Já tinha acelerado, porque o anjo já tinha tirado ele lá. E outra coisa, quando ele chegou lá, estava tudo fechado, os guardas estavam cercando lá. Não tinha como ele sair, por exemplo, humanamente falando, mas o anjo tirou ele de lá, o anjo do Senhor, né? Então, e eles falando milagres e prodígios tal, e sinais e tal, maravilhas que fez entre o gentio e tudo mais e tal. Se você for ver Atos, todinho está lá, prisão, perseguição, morte, sofrimento. Atos 12, Tiago foi morto por causa do evangelho, né? Só que eles não pregam isso. Eles pregam um evangelho que não existe, nunca existiu. Esse evangelho que eles estão pregando. Esse evangelho nunca liberta, porque não é a palavra de Deus. Jesus Cristo fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto não conhecer a palavra de Deus do jeito que ela é, a pessoa não se liberta. Não se liberta. Muitas vezes a pessoa fala bem assim, um irmão estava na igreja ciclana e depois se desviou. Mas ele nunca esteve na casa do Senhor, ele nunca voltou para a casa do Senhor. Ele estava na casa do Senhor, não é quando estava na Universal, não é quando estava na Mundial, ele estava na casa do Senhor quando ele era criança. Ele fazia parte do reino de Deus quando ele era criança. Quando ele conheceu o bem e o mal, ou seja, Eva não estava na casa do Senhor, Eva mais Adão, estava na casa do Senhor. Quando eles conheceram o bem e o mal, eles foram para o mundo. Então, lá no mundo, por exemplo, eles ficaram como ovelha perdida. Eles se perderam porque estavam na casa do Pai. Então, quando eles realmente queriam voltar para a casa do Pai, mas eles estavam conhecendo agora o bem e o mal, o pecado estava com eles, tinha que haver uma redenção agora para salvar eles. Lá na cruz do Calvário, com certeza eles foram salvos, né? Porque eles realmente não se contaminou com esse mundo, né? Então, nós, quando éramos crianças, nós estávamos na casa do Pai. Só que com os cuidados desta vida, com os bens deste mundo, com os prazeres dessa terra e os pratos que o diabo nos oferece, né? Por exemplo, falando, não, pode comer desse fruto, pode comer. O que é que tem? Você está aqui para você curtir, para você aproveitar a sua vida, você ainda é jovem e tudo mais. Tal. É o fruto que Satanás ofereceu para Eva, não foi uma maçã. Satanás ofereceu uma maçã. Que maçã, que nada. Satanás ofereceu foi a verdade, foi conhecer o bem e o mal, ou seja, ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal, né? Então, aí nós passou a conhecer agora o bem e o mal, saiu da nossa inocência, saiu, por exemplo, da nossa fase que nós falávamos com Deus, nós via o anjo de Deus, igual Jesus Cristo fala para mim, deixa vir a mim todas as crianças, porque dos tais é o reino de Deus, né? Então, nós passou a conhecer o bem e o mal, nós ficou como ovelha perdida neste mundo. Quando nós estávamos no catolicismo, nós estávamos como ovelha perdida. Quando nós estávamos na Universal, igual eu estava, eu era ovelha perdida ainda. Eu nunca conheci o caminho na Universal. Na Universal não tem caminho. Na Universal, o que tem lá é a empresa Universal, que fala só de dinheiro. Nunca conheci o caminho lá. Mas o Senhor teve misericórdia de mim e eu passei a entender o que Jesus Cristo estava querendo dizer para mim lá em João 10. Ele fala, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Ele fala, eu sou a porta do curral das ovelhas. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Como é que você vai achar pastagem na Universal? Só fala da vida terrena, só fala de dinheiro. Só fala das coisas dessa vida. Você não acha pastagem lá. O que é pastagem? A Bíblia, a palavra do Senhor.
Então, o reino de Deus, ele não é aparência. Jesus Cristo fala, quando alguém falava, eis ele está lá no deserto, ele está lá no Universal, está na Mundial, está na Católica. Não, Cristo nunca esteve lá. Nunca esteve lá. É por isso que a gente tem que limpar tudo isso que a gente aprendeu, por exemplo, do mundo, tudo isso que a gente aprendeu dessas igrejas mundanas, dessas igrejas profanas, dessas Babilônias, limpar toda a nossa mente. Aí quando nós morrer para este mundo, por exemplo, aí a gente nasce de novo, volta a ser criança, sem malícia, sem preocupação com os cuidados dessa vida. E agora é o próprio Espírito Santo que vai nos ensinando, nos instruindo, nos guiando através da tua palavra. Aí sim, aí nós volta a ser uma nova criatura, aí nós volta a ser criança de novo. Quando Jesus Cristo fala para Nicodemo, se você não tornar criança, você não entra no reino dos céus. Ou seja, nós voltamos de novo para a casa do Pai. Então, o filho pródigo, a ovelha perdida e a dracma perdida é a mesma parábola, é o mesmo sentido. É a criança que estava na casa do pai, a ovelha que estava na casa do pai, né? Ela foi e voltou de novo para casa, ela foi para o mundo, conheceu a verdade, conheceu o bem e o mal, quis, por exemplo, um pouco de tempo satisfazer um pouco da carne, depois ela voltou, achou o caminho. Agora ela não pode voltar mais para trás, ela achou o caminho. Se ela achou o caminho, por que ela tem que voltar para trás? Aí fica esses irmãos hipócritas falando, hipócrita que eu falo é esses mercenários, né, que fica falando, a ovelha está perdida, tem que buscar ela. Gente, a ovelha perdida não é assim não, né, não. A ovelha perdida, quando ela acha o caminho, ela nunca mais volta, nunca mais ela volta. Então quer dizer que Jesus foi lá, achou a ovelha perdida, colocou nos seus ombros, né, teve grande júbilo, né, por exemplo, alegria, coloca nos seus ombros gostosos, para e traz ela para cá. Aí a festa no céu, né? A ovelha, uma pessoa arrependeu dos seus pecados, né? Um arrependido, por exemplo, houve festa no céu. Beleza. Conheceu o caminho, agora está no caminho, né? Ou seja, agora ela sabe quem é o caminho. O caminho é Cristo. Então ela está firme no caminho do Senhor, por exemplo. Aí de repente ela volta de novo, se perde, né? Aí de repente ela volta de novo para o caminho e a outra festa no céu. Quantas festas vai ter no céu? Só existe um sacrifício para nós. Só um dia que nós reconhecer Ele. Esse dia houve um sacrifício para nós. Não é 2, não é 3, é só um. É só um. Então, o dia que você conhecer a verdade, que você se libertar, ali há um sacrifício para você. Agora, quando você volta de novo, igual o cão que voltou ao seu vômito, é como se o cão vomitou todo o pecado, todas as práticas mundanas, os roubos, o assalto, tudo que ele praticou no mundo, adultério, prostituição, seja lá qual for que ele praticou, por exemplo, vomitou, então ele agora está limpo. Ele voltou de novo ao vômito? Impossível, é impossível a pessoa voltar de novo. O cão, na verdade, ele sempre foi cão, nunca se tornou ovelha. A porca lavada, já fala porca lavada, então se soltar ela volta de novo para a lama. Ali ele está fingindo que é ovelha, mas nunca foi ovelha, sempre foi porca. Soltou ela, voltou de novo para a lama, voltou de novo para o pecado. Então, a ovelha não. A ovelha é sempre ovelha, ela nunca deixa de ser ovelha, nunca. Ela sempre foi ovelha. Quando ela nasceu, até morrer, ela é ovelha. Sempre. Entendeu? Ela nasceu ovelha, né? Cresceu, só que ela desviou, se perdeu do caminho. Ela continua ovelha lá no mundo. Só que, como o Senhor vai dando o pasto, vai dando a pastagem, um dia ela vai saber realmente, um dia você vai conhecer essa verdade e você vai tornar de novo para a casa do Pai. Aí o Pai te dá um anel de ouro, né? O Pai te dá umas vestes, mata um cevado, né? Que é o melhor do rebanho, né? E você se torna de novo herdeiro. Quando você era criança, você era herdeiro. Porque Jesus Cristo fala que a criança é o reino de Deus. Aí você volta de novo a ser herdeiro. Aí depois você vai vai trocar de novo, vai trocar essa primogenitura por um prato de lentilha. Você vai trocar o banquete do Senhor Jesus Cristo com os bens dessa terra, com uma hora de prazer, 100 anos de prazer, uma eternidade por 100 anos de prazer. Não tem como, meu amado, não tem como. Então, por isso que eu sempre falo, meu amado, essa religião é ela que separa nós de Deus. A religião inventada por homem, porque existe só uma religião. Tiago 20 é só aquela verdadeira religião. O resto é tudo inventado por homem, não tem nada a ver. É ela que separa nós de Deus. Sabe por quê? Porque ela nos ensina errado. Nós já era por natureza filho do diabo. Por natureza. Porque a natureza do homem, ela é pecaminosa. Todo mundo sabe disso. Então,
o pecado, todo aquele que pratica o pecado é filho do diabo. Então nós no mundo, nós por natureza era filho do diabo. Então quando nós vai para a religião, seja ela qual for, seja universal, seja mundial, seja católica, por exemplo, eles ensinam você errado. Então é melhor você não conhecer a verdade, igual Pedro fala, do que conhecer e desviar da verdade. Melhor do que conhecer a verdade e não praticar é você não conhecer nada. Nada. Porque muitas vezes a pessoa fala bem assim, mas é melhor ele estar lá no Universal do que estar no boteco. De acordo com a escritura, é melhor ele estar no boteco. É melhor ele estar no boteco. Verdade, melhor ele estar no boteco. Porque no boteco ele não conhece nada. Porque está no Universal, está conhecendo da maneira errada. Porque aquele que está lá no boteco, ele ouve a palavra que você prega. Mas vai no Universal pregar lá. Eu duvido se tem algum pessoal da Universal ou da Mundial, seja o que for, se ele vai ouvir a pregação sua. Vai lá no boteco agora para você pregar para aquela pessoa. Ele chora mais você. Ele está quebrantado, ele está precisando, necessitando uma palavra. Por isso que saiu da Universal e foi para o boteco. Porque pregando só heresia, só lama, como é que a pessoa vai se converter? Então, aquele homem que está no boteco, ele é frio. Aquele homem que voltou de novo para a casa do pai, ele é quente. Agora, o carnal, o morno, o Senhor vomita da boca. O Senhor não vomita o frio e nem o quente, vomita é o morno. O Senhor não vomita a pessoa do mundo da tua boca, porque ele vomita é o crente que está lá na Universal. Entendeu? Então, por isso que os religiosos queriam matar Lázaro, porque através de Lázaro as pessoas estavam crendo na verdade, estavam crendo que Jesus era o Cristo que havia de vir no mundo. Então, como esse Jesus era o Cristo, então ele ia se tornar rei. E ele se tornando rei, todos aqueles líderes religiosos iam perder seu cargo, porque é isso que a religião do homem sempre foi, cargo. Você sabe por que é cargo? Hoje você é obreiro, aí passa daqui mais ou menos 2 meses você é presbítero, daqui a pouco você é um pastor, depois você é um bispo, daqui a pouco você é apóstolo. Isso é cargo, e tem dinheiro, você ganha também, você ganha salário para você pregar nessas igrejas. Eu não acho errado, a empresa é deles, a igreja é deles, eles fazem o que quiser, entendeu? Mas a de Cristo não, a de Cristo ninguém cobra, a gente trabalha para a gente não ser pesado a ninguém, igual Paulo fala. De ninguém eu cobicei nem o ouro nem a prata, como ele fala lá em 20 de Atos, né? De ninguém cobicei nem o ouro e nem a prata. Eu trabalhei com minhas próprias mãos para não ser pesado a ninguém, né? Então, as minhas viagens, tudo que eu fiz, por exemplo, as minhas próprias mãos sustentou tanto eu quanto aqueles que estavam comigo, né? Eu dispensei salário das igrejas, por exemplo, para pregar o evangelho para vocês de graça. Por acaso eu fiz humilhado, por exemplo, me fiz, por exemplo, tolo de largar, por exemplo, de pregar por interesse, por dinheiro, por pregar para você de graça, né? Então, meu amado, a religião nunca vai pregar a verdade. Essa denominação ela não pode pregar a verdade, porque se elas pregar a verdade, por exemplo, eles tiram eles de lá, não deixa, não pode ficar lá. Não pode. Por isso que os fariseus falaram assim, se alguém aqui, por exemplo, confessar que este homem é o Cristo, mas pode tirar ele fora da sinagoga, ele não pode ficar aqui, por exemplo. Chega lá e prega a verdade. Chega lá e fala bem assim, Paulo fala que nós temos que comer e cobrir nosso corpo e esteja com isso satisfeito. Fala o que Jesus Cristo falou lá em Lucas 12, que Jesus Cristo falou bem assim, cuidado com a avareza, viu? Porque a vida do homem não consiste nos bens que possui. Né? Fala sobre aquele rico, por exemplo, que estava folgando, que estava exultando porque tinha um pequeno celeiro, tirou aquele celeiro pequeno e construiu um grande celeiro. Lucas 12, né? E, por exemplo, ele colocou bastante e falou, farta minha alma, coma, goza minha alma dos bens dessa vida, por exemplo. Aí o Senhor falou, louco, esta noite pedirão tua alma, o que tem preparado, para quem será? Né? Então prega lá. Por que eles não pregam isso lá? Eles não podem pregar. Eles têm que pregar, por exemplo, com alguma passagem que fala de bênção. Porque no Antigo Testamento, as bênçãos eram para o povo de Israel. A antiga aliança, o povo de Israel, não tem nada a ver com o gentio. O gentio ali, por exemplo, era passado, era espada no pé da orelha deles e estrangulava a gentio. Todo gentio que chegava, por exemplo, lá dentro do templo, não entrava dentro do templo porque era morto, não podia. Era só o judeu, o sacerdote. O sumo sacerdote entrava num determinado lugar, o sacerdote entrava em outro, por exemplo, e o povo, por exemplo, entrava num átrio. Então, os gentios não podiam entrar nem dentro do templo, não podia, tem que ficar lá fora. Se quisesse ouvir alguma coisa, alguma migalha, caía migalha para eles lá, alguma mensagem, por exemplo, eles ouviam lá de fora, não podiam entrar, nem os gentios, nem as mulheres não podiam entrar. Então, por que Jesus Cristo veio e pregou fora dos templos? Por quê? Porque fora dos templos, os grandão não iam pregar, os religiosos não iam pregar. E pregar para quem? Para coxo, aleijado?
Ele não tinha interesse. Os coxos, os aleijados, os perdidos, os doentes, por exemplo, a ovelha desgarrada. Vai dar o que para eles? Que lucro que vai dar para eles? A religião não é a causa de lucro, igual Paulo fala em 1 Timóteo 6? Não é causa de lucro? Então, que lucro que eles iam dar para eles? É igual hoje. Você acha que a de Macedo vai mandar, por exemplo, os obreiros pregar para os mendigos, pregar lá nas favelas, pregar lá na Cracolândia? Pra quê? Qual é o objetivo de pregar lá? Lá não tem nada. Lá não tem dinheiro lá não. Os caras é tudo lascado. Para o mundo é uns caras, por exemplo, rejeitados, é uns caras, por exemplo, que já perdeu a utilidade. Para Deus é precioso. Essas pessoas são preciosas, são almas que Deus não vê como um homem vê. É de Macedo, olha para a pessoa, ele vê lá uma nota de R$200, vê lá um saquetel de ouro, né? Porque o foco dele é dinheiro, é uns cães gulosos que não se fartam, né? Que são pastores que não cansam de roubar as ovelhas. Mas o Senhor não, o Senhor, igual o Senhor falou para Samuel, que ele não vê como um homem vê. O homem olha a aparência, vê se o homem é forte, vê se o homem é capacitado, mas Deus não, Deus vê o interior, Deus vê o nosso coração, a nossa intenção, porque assim nós seremos julgados, segundo a nossa intenção. Então, a religião inventada por homens, porque a religião de Deus meio verdadeira é o Tiago 1,27, ela não permite que você pregue a verdade. Por isso, meus amados, se prepara, que o cerco vai fechar, vai haver novas leis, por exemplo. Quando os mandamentos do anticristo se manifestar, lá em 2 Tessalonicenses 2, o que hoje está detendo do anticristo não se manifestar é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está em um tribunal, a palavra de Deus está lá na sede, a palavra de Deus está lá nos palácios de Brasília, por exemplo. Porque a palavra de Deus, os mandamentos, a lei hoje do Brasil e do mundo, ela é tirada da Escritura. Então, é isso que está detendo ainda o anticristo se manifestar. Agora, quando o anticristo se manifestar, por exemplo, a palavra do Senhor será tirada, para que a palavra dele seja manifestada, os mandamentos dele sejam manifestados. Aí vai haver perseguição, porque Amós 8:11 lá fala que haverá uma sede na terra, não é de água e nem fome de pão, mas é sim da palavra do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor, e não vai mais achar, correrão de um lado para outro, não vai mais encontrar. Por que não vai mais encontrar? Porque a palavra de Deus será tirada. Então, por isso que o Senhor sempre falou para o povo de Israel, lá em Deuteronômio 6, pega essas palavras, coloca no teu coração, escreve na tábua do teu coração, guarda essa palavra, intima teu filho, manda uma intimação para o teu filho, traz o teu filho para ensinar ele ao deitar, ao levantar, ao caminhar. Salomão fala, ata essas palavras no teu coração, pendura no teu pescoço, por exemplo. Quando você for caminhar, essa palavra vai te guiar. Quando você for deitar, essa palavra vai te guardar. Quando você levantar, ela vai falar contigo, porque a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Então, é isso que nós temos que fazer, meu amado. Sempre alimentar deste pão. Não se canse de alimentar dessa palavra, porque essa palavra vai ser tirada. O anticristo vai queimar todas as bíblias da terra. O anticristo vai tirar tudo da internet, vai tirar tudo. É por isso que a marca do cristão é a palavra, é a escritura. É a escritura. A marca da besta é o engano. A marca da besta é a ignorância. Porque o Senhor vai vir tomando vingança por aqueles que não conhecem a verdade. Ou seja, não conhecem a Escritura, nunca leu. Como é que vai ensinar para os seus filhos se nem eles sabem a verdade? E por aqueles que não obedeceram o Evangelho. Ou seja, conheciam um pouco do Evangelho, mas não obedeceram. Então a vingança vai vir para esse. Então, qual é a marca do Senhor? É o selo, o Espírito Santo. E como é que você tem o Espírito Santo de Deus? Palavra. Deus quis falar lá em João 7,37, ele fala, quem tem sede vem a mim, beba. Né? Quem crê em mim, como diz a Escritura. Isso aqui, ó. Rios de água viva jorrarão do seu ser. Então, o que vai jorrar diante de mim, por exemplo, do meu ser? Espírito Santo, como que vai jorrar? Como eu creio em Jesus, de acordo com a Escritura. Quando eu creio, eu alimento. Porque Jesus Cristo fala em João 6,63, ele fala, a carne para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica. As palavras que eu vos disse é Espírito e vida. Então, por isso, meus amados, que se alguém chegar dentro da Igreja Universal e falar assim, ó, Jesus que você está pregando, esse Jesus que vocês falam que é o Senhor, é esse que é o Cristo, é esse
por exemplo, falou que não é para juntar tesouro na terra. É esse, por exemplo, que falou que não fica preocupado, ansioso pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, pelo que haver de vestir. É esse que fala que busca o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas, comer, beber, vestir. Esquece as coisas desse mundo, esquece os bens dessa terra. Esse Jesus que vocês não estão pregando, tira você de lá. Só isso, né? Então, é igual Malaquias, para encerrar, é igual Malaquias lá, 1,6, lá fala: o filho honra teu pai, o servo honra seu senhor. Se eu sou o seu senhor, cadê minha honra? Se eu sou seu pai, cadê meu temor? Então, se está escrito Jesus Cristo é o Senhor, né? Igual está escrito lá na Igreja Universal, por que eles não honram então esse Jesus Cristo é o Senhor? Porque é igual Isaías 4, versículo 1 lá fala, né? Que aquelas mulheres vão tomar a mão desse homem, né? Que mulheres? Essas igrejas prostitutas, por exemplo, e vai dizer: nós queremos só o seu nome, tampouco nós queremos a sua veste. Tira de nós essa vergonha. Nós não queremos sua veste, nós não queremos sua doutrina, né? Que veste significa doutrina, nós não queremos sua doutrina. Nós mesmo comeremos o nosso próprio pão. Nós. Apocalipse 3. Rico nós somos, não precisamos de mais nada. E nós somos ricos, já estamos enriquecidos, né? Jesus Cristo fala: mas não sabe que vocês é pobre? A igreja não falou que era rica? Mas para Jesus Cristo é pobre, né? Porque os bens dessa terra aqui para Deus não valem nada. Pobre, miserável, desgraçada, nua e cega. Pobre, porque não tem o ouro provado no fogo, que ele vai falar: conselho, ele compra de mim ouro provado no fogo, né? Que é o Espírito Santo, o azeite, né? Que a maior riqueza do cristão é o Espírito Santo, o fogo, o ouro provado no fogo, né? O azeite, né? Daquelas virgens, só 5 tinha, né? Desgraçado, porque não tem graça. Porque a salvação é pela graça, ou seja, mediante a graça. Quem é a graça? É Cristo. A pessoa não tem Cristo, porque ela só quer usar o nome, mas ela não quer usar a doutrina, não quer usar a palavra, não quer usar a escritura, né? Só pega as passagens isoladas e come daquilo que satisfaz a ela aqui nessa terra, né? Cega, por isso que ele fala que consegue que compra colírio para que unja e veja, né? Quem é um colírio? O Espírito Santo, porque está vendo com o olho direito, né? Jesus Cristo fala: é melhor arrancar o olho direito e jogar fora, que é o olho, a visão deste mundo, do que por exemplo, com os 2 olhos, né? Os 2 senhores, um olho servindo o mundo, o outro olho servindo ao Senhor. Os 2 olhos foram jogados no lago de fogo. Você não pode servir 2 senhores, ou um ou outro, Se você está servindo 2 senhores, está servindo o próprio Satanás, não está servindo nada de Cristo, por exemplo. Nu, porque ele disse que não queria dar a veste a veste do Senhor, né? Eles mesmo iam ter suas próprias vestes, né? Suas próprias doutrinas. Nu, porque não tem a veste de Cristo, né? Nu e miserável. Miserável, você sabe quem que é miserável? É o rico. É o rico que tem, mas não divide. Por isso que Jesus chama aquela igreja rica de miserável, porque tinha riqueza mesmo dessa terra, né? Mas não tinha o ouro e a prata. Igual o Senhor fala, igual João mais Pedro, lá na porta do templo, porta formosa do templo,